Muito bom dia, amigo do Diário do Ciclista. Mais um vídeo aqui hoje para a nossa série, nosso canal, meu primeiro Iron. E muito obrigado você inscrito no canal, você que vem acompanhando, vem mandando sua mensagem, vem interagindo com a gente aí. Isso é muito bom para mim. Isso mostra que o trabalho está dando certo de ajudar ciclistas. E hoje, primeira vez, eu vou estar utilizando meu quadrinho aqui, que eu tô querendo utilizar. Quem está acompanhando os vídeos para trás aí pode ver. Tô querendo usar esse quadrinho aqui. Tem um monte de dias, mas vamos lá. Eu quero falar hoje sobre como eu tô me programando para correr o Iron, Esse vídeo dentro da série do meu primeiro Iron. Quando eu recebi o convite, que a gente fechou a parceria com o Iron para estar correndo a prova, faltavam 10 semanas. E hoje faltam exatamente um mês e eu já tô treinando, fiz alguma série de treinos e agora eu vou estar mostrando como foi esse planejamento meu de 10 semanas até agora e como vai ser até o dia da prova. Nós atletas temos um problema porque nem sempre, na maioria das vezes, a gente consegue cumprir com aquilo que a gente se propõe a fazer. E isso é bem foda, porque isso acaba atrapalhando o nosso planejamento, pode um pouco, vamos falar assim, subutilizar a nossa performance. A gente pode chegar melhor ou pior por causa de um treino que a gente faz ou não faz. Mas é legal, porque dessa forma também as pessoas podem se organizar melhor e eu vou mostrar para vocês o que aconteceu comigo e como eu estou conseguindo dar andamento nesses treinos. Como é uma prova muito longa, eu estava vindo treinando, mas eu estava assim, correndo, eu estava fazendo treinos, mais para provas de um dia, prova de XCP e algumas provas de maratona. Então eu estava treinando um pouco menos para esse tipo de prova e tanto volume, intensidade até que não, mas principalmente o volume. Então, mas eu já queria dar uma mudada nos meus treinos, eu queria dar um up, eu queria dar um estímulo diferente pro meu corpo. Então, eu vou começar a mostrar aqui no quadro. Deixa eu pegar um pincelzinho aqui, só para vocês, cadê o pincel? Poder pontuar. Não sei se está dando para ver, eu espero que esteja dando para ver. Primeira semana, 8ª, 9ª, 10ª semana da prova. Então, imagina que daqui para trás era o que eu estava fazendo, que pouco importa, mas é o que eu estava fazendo baseado em XCP e XCM, ou seja, provas mais curtas. Vamos pensar aí num horizonte de 2 a 3 horas, é o que eu vinha fazendo, que na minha opinião é pouco para uma prova de 100K num dia e 65K mais ou menos no outro. Então, eu precisava de fazer, eu queria fazer pelo menos 2 ou 3 semanas de choque, que eram as 2 semanas iniciais, que eu fiz 16 e 18 horas. Eu queria, na verdade, fazer até 3 semanas, só que por consequência da vida, por consequência de rotina, de trabalho, por um monte de coisa, nessa terceira semana aqui, eu tive que dar um descanso. Então, como eu tinha conseguido fazer 16 horas, aqui eu tinha conseguido fazer 18 horas, que foi as 2 semanas de choque que eu falei. E quando eu falo choque, gente, é para mudar mesmo o estilo do meu corpo. O estilo do treinamento. Eu queria, fazer um divisor de água do que eu fiz para trás e do que eu ia fazer daqui para baixo. Então, eu fiz essas 2 semanas com predominância de volume. Quando eu falo volume, não significa que eu não treinei intervalado. Para você que já tem um amadurecimento melhor, já sabe o que é um treino de tiro, intervalado, um treino de intensidade, treino em zonas, eu fiz aqui, mas porém com predominância de volume. Eu devo ter feito aqui intervalado uma vez na semana, zona 5, zona 6, vamos falar assim, talvez fica mais fácil para vocês entenderem, e um treino de VO2, que é um treino de zona 4 ali, de limiar. Ou seja, não foi tanta intensidade, porque dependendo, vai chegando perto da prova, a gente pode fazer até 2 ou 3 tiros, vamos falar assim, de zona 5. E nessa data aqui, nessa primeira semana, teve uma prova. Então foi legal, porque eu consegui fazer um volume bacana. No final da semana eu corri a prova. Ou seja, aqui, quando eu cheguei aqui, eu corri cansado. Mas pouco importa pra mim. Ah, Marquinhos, você andou mal. Não tem problema. Eu tava pensando aqui, então pouco importa se aqui eu corri cansado.
Aqui também eu corri, eu vou chegar aqui daqui a pouco, eu vou explicar para vocês. Muitas vezes a gente tem que pagar o preço de correr um pouco cansado em algumas determinadas provas para poder chegar em outras provas bem. Então, falamos aqui. Aí nessa outra semana, que foi a semana pós-prova, eu emendei, fiz 18 horas, porém não teve competição. Aí eu fiz um intervalado durante a semana e fiz treinos longos no final de semana, meio que simulando a distância da prova. E a distância a distância e o tempo da prova. Não pus intensidade, porque se eu todo final de semana eu pegasse e fizesse, por exemplo, 4, 5 horas no domingo, 3, 4 horas no sábado, 4, 5 horas ali no sábado, 2, 3, 4 horas no domingo, com intensidade, eu ia ficar muito cansado, não ia conseguir nem executar os treinos, estaria fadigado. Então, no processo de treinamento, você não precisa, por exemplo, não é porque você vai correr um Iron lá, uma outra maratona de 100k no sábado, 60k no domingo fazendo força, que você vai ter que fazer força toda vez que você for fazer um treino longo desse. A gente precisa de dar estímulo para o corpo, principalmente a duração, nem tanto a quilometragem pouco importa, porque a altimetria é diferente. Pode ser que lá no Iron eu vou fazer um exemplo, pode ser que lá no Iron eu vou fazer 100k com 5 horas, mas pode ser que na minha cidade tem muito morro, eu vou fazer com 6, 7 horas, ou pode ser aqui também que tem muita baixada, e eu vou fazer com 3 horas e meia, 4 horas. Então, a quilometragem não é, vamos falar assim, um fator, né? Não é um indicador de qualidade. O indicador de qualidade é a duração. Então, você sabe mais ou menos pelo histórico da prova, de acordo com o que acontece ali, você sabe mais ou menos quanto tempo que você vai gastar. Talvez você olhe lá, por exemplo, uma coisa boa para fazer. Você olha no segmento do Strava lá. Tem um atleta que você sabe que você já correu com ele, tem mais ou menos ali o seu condicionamento físico, a sua aptidão técnica. Ele fez com tal tempo. Então talvez você vai ficar ali naquele tempo. Vai ter uma margem ali, mas vai ser mais ou menos aquilo ali. Então dá para você saber. Passando aqui para... Aí chegou na terceira semana, eu vi que eu não ia conseguir continuar emendando esse volume aqui. Então, para não quebrar esse ciclo e fazer, por exemplo, aqui 12, 13 horas... que não ia ser volume e também eu não tinha colocado intensidade na semana, eu resolvi fazer uma semana de recuperação. Então, como aqui eu já estava um pouco desgastado também, eu peguei e descansei. Eu fiz 10 horas recuperação. Somente um treino de tiro durante a semana e tiro muito curto mesmo, em pouca intensidade, para machucar pouco o corpo. E parti para a quarta semana. Na quarta semana, aí eu comecei a fazer um ciclo. Aí eu já comecei a deixar de lado um pouco o volume e comecei a tirar o volume e colocar um pouco mais de intensidade, mas ainda tinha a predominância de volume. Aí eu fiz na quarta semana 14 horas, a setinha para cima, gente, significa que foi mais intensidade. Eu fiz 14 horas com um pouco de intensidade. Na quinta semana, eu fiz também 15 horas, né? Foi 1 hora a mais, já coloquei mais intensidade ainda e foi outra prova. Essa prova aqui eu corri ela ainda mais cansado do que essa aqui, porque essa aqui eu estava com muito volume, mas eu estava com pouca intensidade. Então assim, eu estava com o corpo cansado, mas eu não estava com aquele desgaste extremo de ficar treinando muito tiro, aquelas pancadas. Aqui não, eu treinei tiro aqui, fiz uma quantidade boa e razoável de treino de intensidade aqui, para poder correr essa prova, e emendei. No sábado eu fiz um treino de 3 horas, não chega a ser o sábado da prova, mas eu rodei a semana toda. No domingo que eu fiz na sexta que eu fiz um regenerativo, nós estamos falando dessa semana aqui. Na sexta que eu fiz um regenerativo e quando chegou no sábado eu fiz 3 horas e no domingo corri a prova. Então assim, no sábado eu não fiz força, eu fiz um treino aeróbico, mas eu pedalei 3 horas antes, pré-prova, né? Que a gente não costuma fazer isso. Geralmente o cara vai correr a prova, ele descansa, ou ele no máximo dá um girinho ali. Então eu resolvi dar um estímulo para fazer um pouco perto ali do que seria essa situação de prova, que foi na semana passada. Essa semana, que é a semana que a gente está agora, tem Copa Internacional, Congonhas. E eu vou fazer, e vai servir de continuidade aqui na questão da intensidade. Porque toda vez que você faz uma prova durante a semana, por mais que você treina relativamente pouco, vamos falar assim, durante a semana, você chega no dia da prova lá, acaba que a intensidade vem, porque não tem jeito o cara falar que vai fazer a prova, eu vou fazer a prova somente para
vai girar. Isso não existe. O cara chega, ele faz força, ele quer ir mesmo, ele quer dar o melhor. Então você pode estar cansado, mas você vai tentar dar seu melhor. Então esse final de semana é o final de semana que a gente está e vai ter Copa Internacional, ou seja, então vai ser um segmento aqui, né? Vamos falar assim, né? Um microciclo aqui de 3 semanas com intensidade. Então, passando disso para frente, não sei se está dando para chegar, tomara que esteja dando. 7 semanas, 8 semanas, 9 semanas e 10 semanas. 10 semanas é a semana da prova, é mais um polimento, um lapidar mesmo, descansar, recuperar glicogênio, recuperar a musculatura, alimentar, hidratar e correr a prova. Pensando aqui, 7ª, 8ª e 9ª, aí aqui eu vou tirar mais ainda o volume e vou colocar mais intensidade, porque eu preciso de estar rápido na prova. Porque quando você treina muito volume, você fica muito condicionado na parte aeróbica, mas você não fica tão rápido. Pelo menos eu consigo ter essa percepção no meu corpo. Quando eu tiro um pouquinho o volume e coloco intensidade, eu não perco o condicionamento aeróbico. Ele fica ali um pouco balanceado, mas eu consigo ficar mais rápido. Mais rápido que eu falo é reação, é questão de ataque, é questão de momentos da prova que você precisa apertar e seu corpo vai responder melhor. Então eu vou fazer 14, 16, aqui que para mim é o segredo, que eu vou fazer com 12. Ou seja, eu vou diminuir o volume, eu vou jogar o volume lá embaixo, mas eu vou fazer uma semana bem intensa, ou seja, vai ser uma semana assim, vamos falar assim, né? Uma outra semana de choque com baixa intensidade, mas dando com baixo volume, mas dando intensidade. Porque, pelo que eu entendo, o volume já foi feito aqui. Meu condicionamento já foi feito, meu condicionamento aeróbico já foi feito em tudo isso aqui e para trás também, porque eu já vinha treinando. Então, por exemplo, às vezes eu vejo os atletas uma semana antes da prova, vai e mete longo aqui, mete simulado. Eu não concordo com isso não. Se eu fazer aqui intensidade, fazer longo, meter aqui 16, 18 horas antes de uma prova dessa, cada corpo recupera de uma forma. Mas se eu fazer isso, eu preciso de pelo menos até lá para terça ou quarta-feira dessa semana aqui, que vai ser a semana de transição dessas duas, até lá para terça ou quarta para recuperar. Então talvez eu não corra bem, talvez chegue lá para quarta-feira eu ainda estou cansado, aí não vou nem conseguir fazer um intervalado nessa semana aqui que é entre. Então eu prefiro encerrar uma semana antes, deixar essa semana aqui como uma semana mais rápida, uma semana não tão longa, entendeu? Para conseguir, vamos falar assim, para arriscar menos. Então eu acho que comigo funciona. Eu baguncei o negócio todo aqui, eu espero que dessa forma vocês consigam entender. Treinamento é muito complexo, eu tenho pouca experiência com treinamento, porque eu ainda sou estudante de educação física. Com os livros que eu estou lendo, com tudo que eu venho buscando, com as experiências dos treinadores que eu já tive, eu montei isso aqui para mim, vou fazer o teste e vou ver como vai ser. Eu acho que está dando certo. Por quê? Principalmente por causa dessa prova aqui, ó, que eu corri semana passada. Vou mudar a cor do pincel. Essa prova aqui, ó, que eu corri semana passada, eu corri ela com 14 horas de treino na perna, 12 mais ou menos, de 12 a 13, porque 15 na verdade foi tudo. Mas eu corri ela muito bem, eu tinha feito 3 horas um dia antes e eu estava muito bem na prova, a perna estava solta, a musculatura respondendo, eu estava cansado, mas tinha perna. Então eu acho que eu estou fazendo certo e está chegando. Então é tudo um encaminhamento. Então agora, amanhã sexta, né? Sábado a gente vai para a Copa Internacional e vamos caminhar para a 7ª, 8ª, 9ª e para a 10ª semana, que é a semana da prova, se Deus quiser. É isso aí, espero poder ter ajudado. Qualquer dúvida pode mandar aqui no direct, lá no Instagram, ou aqui nas perguntas aqui no YouTube. Eu não falei nada do que eu treinei, eu só simplesmente mostrei o planejamento meu de treino. Eu não falei o que eu treinei tal dia, aquilo, outro. Isso é muito específico, isso depende de uma série de fatores, como zonas de treino, se a pessoa treina por potência ou por frequência cardíaca, o FTP da pessoa, as zonas. Isso é outra questão que a gente não pode entrar, vamos falar assim. Mas eu estou mostrando o que eu estou fazendo que de alguma forma pode ser útil para você, entendeu? Trocar de ideia com seu treinador, ou se você mesmo de alguma forma tenta estruturar seus treinos, talvez dessa forma eu consiga ter te ajudado de alguma maneira.
É isso aí, nós vamos ficando por aqui. Se gostou, se inscreve aqui no canal, ajuda o nosso YouTube aí para mais pessoas, compartilha com um amigo, com uma pessoa que você acha que pode gostar disso aqui e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na série. Muita coisa vai rolar ainda. Obrigadão, valeu e tchau, tchau.